A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com a cientista política, doutora Priscila Lapa. Doutora, prazer voltar a falar com a senhora. Oi, Cristiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, a gente trouxe a senhora aqui, vamos começar repercutindo os números da pesquisa que acaba de ser divulgada aí com a intenção de voto, a revista Exame, em parceria com o IDEAL, né, a IDEA, né, Instituto de Pesquisa Especializado em Opinião Pública, que mostra aí o ex-presidente Lula com 40% das intenções de votos e o presidente Jair Bolsonaro com 29%. Empatados aparecem Ciro Gomes e Sérgio Moro, em terceiro lugar aí com 9% cada. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada por telefone entre os dias 18 e 23 de março. A diferença entre Lula e Bolsonaro caiu de 15 pontos para 11. O que é que representa isso? Por que dessa diferença diminuída, doutora? Na verdade, Cristiano, todas as pesquisas que têm sido divulgadas, a gente tem tido uma profusão muito grande, né, de pesquisas nesse ano. É uma coisa muito é um fenômeno interessante, né? Que a gente não fique refém de poucas informações. Eu acho que para o processo democrático, quanto mais informações, né, melhor para a gente poder criticamente analisar tudo isso. Feita essa observação, o que todas essas pesquisas elas têm demonstrado é realmente uma pequena movimentação, né, uma oscilação em relação à avaliação negativa do presidente Bolsonaro. Né? Isso reflete na avaliação de governo, né, quando a gente observa que a avaliação negativa, aquele pico de avaliações negativas que ele teve no começo desse ano, vem sendo reduzida. A avaliação pessoal dele e do governo como um todo, e acaba que isso também, no conjunto relacionado à intenção de votos, também reflete com essa oscilação um tanto quanto positiva, né? É como se ele estivesse se recuperando um pouco entre algum perfil, algum segmento do eleitorado, a sua potencialidade, né? Ainda não toda recuperada, mas em grande medida vem reduzindo pelo menos as perdas que ele vinha tendo significativas nas pesquisas do meio do ano até o começo desse ano agora. Então, a gente pode falar, sim, um ensaio de recuperação de popularidade, ainda não consolidado, que ainda precisa se consolidar, mas a gente pode atribuir isso, né? Não é tão simples fazer essa análise, porque a gente precisa, às vezes as pesquisas não são tão comparáveis assim, que elas perguntam exatamente, né? E o método delas também, às vezes, acaba interferindo um pouco nessa análise, mas de uma maneira geral, se a gente for olhar do ponto de vista da economia, a gente não tem bons números, a gente não tem bons resultados, é onde reside a maior preocupação. Todas essas pesquisas, quando perguntam para o eleitor qual é a sua maior preocupação, qual é o maior problema do Brasil hoje, elas falam muito fortemente dessa questão inflacionária, né, da economia, mas um dado importante que está registrado aqui, a gente tem uma redução significativa dos números da pandemia. Você pode observar que todas as vezes que a gente entra numa nova onda, que a pandemia volta a se situar como a principal preocupação do brasileiro, e isso acaba se refletindo numa avaliação mais negativa do presidente e num pior desempenho dele nas pesquisas. Todas as vezes que a pandemia sai do centro do debate, começa a virar um assunto secundário e outros temas começam a figurar, né, na agenda do eleitor, na agenda da sociedade, pode haver uma certa recuperação dessa imagem do presidente. Então, é uma movimentação, por isso que é importante ter tanta pesquisa, porque a gente vai observando as movimentações à medida que os fatos, que as circunstâncias, elas vão acontecendo. A gente não fica estagnado, né, nessa percepção. A tendência é que essa diferença diminua ainda mais, doutora? A gente, por exemplo, o auxílio emergencial de R$ 400 contribui para isso? Isso é um ponto. E a tendência é que essa diferença diminua? Ou seja, eu acho que a gente pode falar assim, de uma certa redução da distância, porque à medida que o processo eleitoral ele for se aproximando, a gente foi entrando, de fato, na campanha e saindo da fase que a gente chama de pré-campanha, é possível que a popularidade do presidente Bolsonaro, a do ex-presidente Lula primeiro, ela comece a entrar, assim, o que a gente pode atribuir hoje a esse percentual alto de intenção de voto que o ex-presidente Lula tem? A essa associação
com crise econômica, com o momento da economia, isso é um dado. E à medida que a proximidade da eleição vai acontecendo, outros temas relacionados ao ex-presidente Lula podem entrar em cena, como a questão, por exemplo, do combate à corrupção. É inevitável que a presença por si só do personagem Lula na campanha desperte no eleitorado um tema que, por enquanto, parece secundário, por enquanto, parece não ser tão decisivo na eleição, que é essa questão da Lava Jato, da corrupção, de todos esses processos. Mas na campanha não tem como escapar, isso vai ser explorado, e isso pode impactar um pouco nessa popularidade, desgastar, né, essa popularidade, essa intenção de voto que Lula tem até hoje, até o momento, nas pesquisas. Por outro lado, a gente precisa olhar para a economia. Eu acho que o grande tema da eleição até o momento são os temas ligados à economia e inflação, o receio da perda do poder de compra, as pessoas com medo de ter mais perdas, é o que a gente chama na ciência política do bem-estar econômico. Então, o presidente Bolsonaro precisa performar bem nesse tema aí chamado bem-estar econômico. Se ele conseguir isso, essa distância pode diminuir. Se ele não conseguir, se a economia não se recuperar bem, ou se isso continuar sendo uma grande preocupação para o brasileiro, impactando muito no dia a dia dele, pode ser que essa distância ela permaneça. Então, a gente precisa observar ainda, né, alguns fatos da conjuntura econômica para perceber um pouco mais disso. Sem contar esses apoios políticos, essas definições que fecham agora com a janela partidária no comecinho de abril, isso pode também impactar, porque essa questão dos apoios, elas têm também um pouco de tensionamento, né, na opinião pública. E, por fim, essa questão do auxílio, como você menciona, ele não causou, até o momento, um impacto muito significativo no processo eleitoral, mas é porque o discurso sobre isso ainda não foi também devidamente explorado. Pode ser que, com o passar do tempo, o presidente Bolsonaro, sabendo explorar melhor essa temática, isso comece a se refletir em mais apoios para ele, sem contar que a conjuntura econômica precisa ajudar. Porque, definitivamente, com a inflação e a perda do poder de compra, com esse valor, a gente ainda não consegue alavancar a vida das pessoas. Então, é preciso aguardar um pouco mais o desdobramento aí dessa conjuntura econômica para a gente saber se, de fato, o auxílio vai ser uma variável relevante no processo eleitoral. Vamos falar agora de Pernambuco, porque esta semana também tivemos algumas mudanças no tabuleiro da política, sobretudo desde a semana passada, quando saiu a informação de que Marília Reis estaria saindo do PT e que poderia, inclusive, lançar a candidatura ao governo. Ainda está tudo muito embolado, doutora? A senhora acredita que a Marília ainda tem essa intenção ou deva lançar a candidatura ao governo, ou ela deve se encaixar ali com Raquel ou com Anderson para disputar o Senado? Olha, Marília é o grande fato novo do momento, né? Como a gente falou, uma conjuntura ela vai ser construída no dia a dia. Até então, a agenda da eleição estava muito claramente colocada, inicialmente por Miguel Coelho, quando ele se lançou, quando ele mudou para o partido, para o DEM, para a União Brasil, aquele ato de filiação foi gigante, foi o primeiro grande evento do contexto eleitoral de Pernambuco de 2022. Em seguida, houve o posicionamento da Raquel Lira, confirmando que seria candidata, porque até então havia especulação de que ela poderia não ser candidata. Depois havia a sinalização da composição dela com Anderson, mas com a filiação de Bolsonaro ao PL, isso mudou também aqui no âmbito estadual. Então, cada fato desse que eu estou mencionando, ele tem o poder de impactar, né, no jogo, no tabuleiro político e na opinião pública. E, por fim, veio o lançamento, né, da definição da Frente Popular sobre o candidato que vai suceder o governador Paulo Câmara, né, na disputa eleitoral, que foi a confirmação do Danilo, todo o impacto que isso causou inicialmente nas arrumações que ainda está causando, porque esses apoios políticos ainda estão sendo conquistados, a filiação de lideranças dos partidos tem sido alvo também de cobiça, né, desses pré-candidatos, mas o grande fato novo do momento é essa questão Marília Reis, é o fator Marília Reis, que até então não estava sendo muito cogitado por quem tentava analisar, por quem tentava projetar os cenários eleitorais de 2022. Ela parecia algum que ia ser menos importante, digamos assim, menos relevante na conjuntura de 2022 do que ela tinha sido em 2020 na eleição municipal no Recife. Mas desde que a política cheia, né, dessas surpresas, acontece essa questão aí de relação a ela com o PT, ela em relação aos outros candidatos de oposição,
e, finalmente, essa possibilidade que vai ganhando áreas mais concretas, né, dela ser efetivamente candidata a governadora. Né? Então, o fato novo é esse, é que a Frente Popular hoje, ela tem claramente 3 candidaturas de oposição já colocadas aí nesse tabuleiro político e, ao mesmo tempo, ela começa a ter o desenho de uma nova oposição, que é mais inusitada, que vai tentar conquistar o eleitorado de oposição mais à esquerda, que é a candidatura de Marília Reis, que se concretizar é mais uma opção aí. E aí a eleição estadual vai ganhar um ar um pouco parecido com a eleição municipal de 2020 aqui do Recife. Porque você começa a ter uma oposição dividida, tentando surfar, né, pegar a oportunidade aí do desgaste da Frente Popular, ao mesmo tempo você tem uma candidatura de oposição, que nesse caso de 2022 não será feita pelo PT, protagonizada pelo PT, mas por uma candidata identificada com esse eleitorado de esquerda, e aí você tem essas condições de uma oposição dividida que acaba, de alguma forma, favorecendo o candidato à situação. Por outro lado, candidatos de oposição muito competitivos, que vêm como novidade, né, para o cenário eleitoral e que podem, sim, né, ter muita chance de ganhar também a eleição. Uhum. Miguel Coelho, a senhora acredita no potencial de crescimento do Miguel? A gente tem visto ele e Anderson Ferreira empatados na maioria das pesquisas que aparecem. A tendência é que o Anderson abra vantagem pelo fato de estar do lado do Bolsonaro? Veja, o fator Bolsonaro para Anderson, ele não soma tanto ideologicamente, por mais que pareça óbvio, porque, na verdade, o eleitorado de Anderson já é um eleitorado, já são eleitorados coincidentes, é como se ele não tivesse expandido com esse apoio a sua capacidade eleitoral. Esse eleitorado, ele praticamente já tem, que é aquele eleitorado mais conservador, mais identificado realmente com centro-direita. Uhum. A grande questão é que Anderson Ferreira, estando representando um palanque de Bolsonaro aqui em Pernambuco, ele ganha estrutura política, ele ganha musculatura política, que é uma variável para uma eleição estadual de governador muito importante. Você ter estrutura partidária, você ter diretórios abastecidos com recursos do fundo eleitoral, você ganha poder de barganha, você ganha capacidade de negociação política. E isso favorece, sem dúvida, o candidato Anderson Ferreira. Por outro lado, Miguel Coelho ele tem hoje um trânsito político mais amplo do que Anderson tem no Estado, pensando no âmbito estadual. E Miguel Coelho não deixa de ter também essa conexão com o governo federal, porque ele foi, agora, nesse mandato, um dos prefeitos que mais conseguiu capitanear recursos para o seu município, mesmo quando a situação fiscal, quando vinha realmente pouco dinheiro liberado da União para os estados e municípios, mas Miguel tinha facilidade de bater na porta dos ministérios, tanto que ele levou o presidente Bolsonaro lá no seu município, e vários outros ministros estiveram em Petrolina, inaugurando obras, anunciando investimentos. Então, isso dá a ele um poder discursivo perante o eleitorado, de dizer assim, mesmo eu não sendo do palanque de Bolsonaro, eu tenho capacidade, eu já mostrei que eu consigo ir lá e buscar dinheiro, mesmo sendo alguém que pode estar na oposição, inclusive. Né? Então, isso favorece ele num discurso para um eleitorado mais jovem, que presta atenção nessas movimentações, e ele não deixa de agradar também o eleitorado conservador, ainda que ele não seja esse candidato mais identificado claramente com o segmento evangélico. Então, o jogo eleitoral, se a gente for olhar só para as condições e capacidades de cada um dos candidatos colocados agora no momento, a gente não consegue dizer, né, com muita clareza ainda, quem realmente tem chance de alavancar aí na corrida, nesse início de corrida eleitoral, e realmente deixar os outros para trás. Né? Quem é que vai conseguir ser o grande candidato de oposição aí em Pernambuco? Professora Priscila Lapa, muito obrigado pela sua participação conosco e até o próximo encontro, viu? Até o próximo encontro. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.